Qualquer coisa vocês vão mandando no chat. Vou começar aqui. Então, na aula passada... Peraí, que a internet tá meio ruim aqui. Qualquer coisa vocês falam, se estiver travando, gente, por favor. Tá meio ruim hoje. Então, né, eu falei lá, só revisando, da membrana plasmática, né, ou membrana citoplasmática. Peraí, já tem mensagem aqui, será que não tá funcionando? Então, a membrana é a primeira camada, né, que vai conferir proteção, né, à célula, né, uma camada fina que vai conferir proteção à célula. E essa membrana, ela tem algumas especializações, porque essas especializações fazem com que ela exerça sua função de uma forma melhor, né? Então, para que as células ela possa desempenhar melhor as suas funções, né? E quais são essas especializações? Né? Essas especializações são modificações que ocorrem nas membranas. Né? Não são todas as células, aquela passada eu falei que tem as células procariotas, eucariota animal e eucariota vegetal. Então, não são todas as células que têm. Algumas têm, algumas não têm essas especializações. Mas, lembrando, todas as células têm membrana. Então, a primeira especialização é muito importante. São as microvilosidades. Vocês vão ouvir muito falar disso. Que são evaginações, ou seja, nessa foto vocês podem ver. São projeções para fora da superfície da membrana, né? Parece dedos, assim, várias coisinhas aí, parece umas pirâmides aí. E elas estão presentes apenas em células eucariotas animais, né? E qual que é a finalidade dela? Aumentar a superfície de absorção de substâncias. Então, onde que ela, no nosso corpo humano, né? Porque a gente sempre está comparando com a gente, porque tudo isso que eu estou falando faz parte de nós. Então, o que essas especializações fazem? Ela faz absorção no nosso intestino, né? A gente sabe que o que a gente come entra, né, pela boca, passa pelo esôfago, passa pelo estômago e chega no intestino. No intestino, todos aqueles alimentos, aquelas vitaminas que eu falei, aquelas proteínas, os carboidratos, vão ser absorvidos. E quem vai auxiliar nessa absorção? Essas microvilosidades. Ela vai aumentar a superfície de absorção, então a gente vai conseguir absorver, né, corretamente esses alimentos. Então, essas microvilosidades estão presentes, né, na membrana das nossas células, dos nossos intestinos. Mas, por exemplo, não estão presentes, por exemplo, nas células do nosso cérebro, por exemplo. O cérebro não precisa ficar absorvendo substâncias, né? O cérebro não tem isso, não precisa guardar nutrientes. Quem precisa disso é o nosso intestino, né? O estômago, enfim. Então, por isso que ela é comum em células do intestino. Já os demossomos, depois eu vou mostrar uma fotinha deles, eles são máculas de adesão. Então, são modificações que também aparecem, né, nas membranas, no tecido epitelial. E qual que é a finalidade desse negócio? Adesão, a união entre as células, pegar uma célula com outra e unir elas, né, deixar elas aderidas, deixar elas coladas, né, vamos dizer assim. Então, deixar a ligação entre uma célula e outra bem forte, né. Vou mostrar na próxima foto, ó. Essa aqui mesmo. Os demossomos aqui, ó, essas coisinhas vermelhas, tem de um lado, tem de outro, e juntam a célula com outra célula. Já as interdigitações são projeções laterais, né, então fica lateralmente, né, do lado, né, da membrana plasmática, e se encaixa em depressões da célula vizinha, né? Então tá numa célula, tem essas projeções laterais e vai se encaixar na célula vizinha, né? Então uma célula se encaixando com outra também. E ela também, assim como os desmossomos, elas também são usadas para união entre as células. Então, enquanto as microvilosidades usadas na absorção, né, ajuda na absorção, os demossomos e as interdigitações, eles são usados para adesão entre as células, né? Então, a união maior entre as células. Então, aqui embaixo a gente vê as interdigitações. São várias coisinhas espiraladinhas assim, que ajuda também na adesão juntamente com os desmossomos, enquanto as microvilosidades auxiliam na absorção. A gente tem também a zona de oclusão, né, que é uma região contínua, né, nas células epiteliais também, e elas se infundem e vedam o espaço intercelular.
aqui, deve estar mostrando aqui, fazem que esse espaço, né, intercelular, eles possam ser vedados. Peraí, deixa eu mostrar, vou falar da junção comunicante. Peraí. Ó, aqui, ó, essa aqui, né, tem uma fotinha, né, tem um espaço intercelular ali, e esse espaço intercelular, né, tá vendo? São esses azulzinhos aqui na última foto. É um, aqui é outro e aqui é outro. Então, são três. Um com o outro não se comunicam, né? Essas junções, ela junta a célula de modo que nenhum desses espaços se comuniquem entre eles, tá vendo? Tem um buraquinho, depois tem outro em cima, tem outro embaixo. Já as junções comunicantes, que a gente chama os gaps, eles são observados em células epiteliais também, mas em células musculares lisas, né, em células musculares cardíacas e em células nervosas, né? Eles são tubos proteicos, né? E estabelece também uma comunicação que permite a troca de passagem de certas substâncias, né? Então, a função dessa junção comunicante é permitir a troca de substâncias, é permitir a passagem de substâncias. Eles, porém, não são todas as substâncias, né? Macromoléculas como as proteínas e os ácidos nucleicos não passam nessas junções, tá? Então, a gente vê aqui, né, as junções comunicantes entre uma célula e outra, né? Entre uma membrana e outra. Então, está passando elementos, né, substâncias de uma célula para outra. Então, recapitulando, as microvilosidades servem para absorção, os desmossomos e as interdigitações para maior adesão entre uma célula ou outra, né, para elas ficarem mais unidas, mais juntas, enquanto o espaço intercelular, as junções comunicantes auxiliam no transporte, né, de substâncias de uma célula para outra, e a zona de oclusão, ela separa, né, o espaço intercelular um de outro. Tá. Então, agora a gente falou da membrana plasmática, que é uma membrana interna, né? Agora a gente vai falar também quer dizer, é uma membrana interna, mas ela faz parte de um revestimento externo, né? Então, ou seja, ela está fora da célula, né? Agora, qual que é o próximo revestimento externo? A parede celular. Então, o primeiro que a gente falou, o revestimento externo foi a membrana, e o segundo revestimento externo é a parede celular. O que é essa parede celular? Ela é uma parede também chamada de membrana esquelética, porque ela é, né, feita como se fosse um esqueleto para a célula, né? Ela que dá a forma da célula, né? E ela está tanto em células procariotas como células eucariotas, né? Principalmente em bactérias, algas, fungos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ou seja, ela não está em células animais, apenas células eucariotas vegetais que possuem parede celular. Isso é importante, aquele quadrinho que eu mandei na outra aula, que eu falei o que cada célula tinha, vocês viram lá, que parede celular não tem em célula animal, apenas em células vegetais, por isso que citou aí. As pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, né, que são todas flores, e as bactérias, que são os seres procariontes. Então, os seres procariontes, eles têm parede celular também. E os seres eucariontes, apenas os vegetais. Os animais não possuem parede celular. Então, nós não temos parede celular. E essa parede celular, ela é muito espessa. Como eu disse, ela é um esqueleto. Ela é rígida, né? Mas ela também é permeável, né? Ela deixa passar substâncias. Ela é muito resistente. Por ser mais espessa, ela é visível também, né? E determina a fórmula da célula. Então, ela faz como realmente o esqueleto da célula, né? E ela desempenha um papel mecânico, pois serve de reforço e proteção para a célula. Ela é como se fosse uma capa, né? Uma armadura para a célula, que não deixa nada acontecer com aquela célula, que dá força para aquela célula, proteção, reforço, né? E a composição química dessa parede celular vai depender da onde ela é encontrada. Por exemplo, se ela for encontrada numa briófita, ela vai ter uma parede celular mais simples. Mas se ela for encontrada, por exemplo, numa angiosperma, ela vai ter uma parede celular mais complexa, com substâncias diferentes. Então, cada ser vivo, né, cada grupo que ela é encontrada tem uma composição diferente. Então, ela não é igual em todas as células. Então, nas células vegetais jovens, né, quando a célula vegetal é jovem,
agora falando de células eucariotas vegetais, a membrana celulósica, né, porque ela é composta de celulose, a gente falou muito disso, falamos, né, de colesterol, de celulose, essas coisas. Então, mesmo que ela seja rígida, ela dá fortalecimento, ela dá tudo, quando ela é jovem, ela é mais delgada, ou seja, ela é mais flexível, mais elástica e tal, de modo que aquilo ali vai permitindo o crescimento celular. Então, no início, ela é uma camada protetora de celulose mais flexível, mais elástica. Depois, né, que essa parede celular vai se tornando adulta, né, a célula vegetal, por exemplo, está se tornando adulta e a parede também, ela vai ficando mais rígida, entendeu? Então, a parede celular primária, no início, quando a célula está crescendo, né, aquela florzinha lá está se desenvolvendo, a parede é flexível. Mas depois, quando aquela célula ela vai, né, vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais rígida. Por isso que eu falei que ela é como se fosse uma armadura de proteção, né? Então, essa resistência, ela vem dessa parede secundária, né? Que é uma parede rígida, dura e tal. Aqui, para vocês verem as fotos, né? Esse verdinho aqui é a parede celular. Vocês veem que logo após a parede celular, a gente tem a membrana celular. Então, é sempre assim, parede celular é a parte mais externa. Depois dela vem a membrana, depois vem o citoplasma, que a gente vai falar mais pra frente. Então, é parede celular, membrana e citoplasma. Em células que não têm parede celular, é membrana e citoplasma, porque todas as células têm membrana e todas as células têm citoplasma. Porém, não todas as células têm parede celular, como eu já disse. Então, aqui a gente pode ver uma célula vegetal, né? A parede celular, vocês estão vendo que ela parece mesmo mais forte, mais rígida, dando forma ali, né? A célula, né? A célula vegetal. E agora, a gente vai falar do citoplasma. O que é o citoplasma? Né? Ele está tanto, como eu disse, em células procariotas como em células eucariotas, tanto animal quanto vegetal. Então, o citoplasma está em todas as células, né? Ele vem do grego e quer dizer célula e forma, né? Então, ele que dá forma, ele que modela a célula, né? E ele é toda aquela região. Se for na célula procariota, aqui a gente está vendo a amarelinha aqui, ele é essa região aqui, entre a membrana plasmática e a região interna da célula, porque a gente sabe que célula procariota não tem núcleo. Já na célula eucariota, que tem o núcleo delimitadinho, quer dizer, perdão, não é que na célula procariota não tem núcleo, mas o núcleo está disperso no citoplasma. Já na célula eucariota, o núcleo está delimitado, né, pela membrana lá do núcleo, que eu falei aqui para vocês, que é a carioteca e tal. Então, o citoplasma é aquela geleinha que fica ali na célula, né? Essa parte aí que vocês vê, ou amarela, né, no desenho amarelo, ou azul na célula eucariota animal, né? E ele tem um aspecto homogêneo, como se fosse uma geleia, uma gelatina, entendeu? Onde fica todas as estruturas da célula, onde fica o núcleo, material genético, onde fica os ribossomos, onde fica as organelas todas, né? Mitocôndria, enfim, a gente vai falar de cada uma. Então, e por fora dele, né, do citoplasma, cobrindo ele, tem a membrana celular, que a gente já falou, membrana plasmática, e depois, em algumas células vegetais, a parede celular. Então, esse citoplasma, ele também pode ser chamado de aloplasma, né? Que é a mesma coisa, né? Igual eu falei, ou citossol também, pode ser chamado ou de aloplasma ou de citossol, né? E qual que é a composição dele? Água, proteína, aminoácidos, açúcares, ácidos nucleicos e íons minerais. Então, essa é a composição do citoplasma, ou hialoplasma, ou citossol, tanto faz o nome. Então, ele é uma mistura, né? Uma mistura homogênea ali, como se fosse uma geleia, formada por água, proteína, né? A importância disso, aminoácido, açúcar, né? Para dar energia para a célula e tal. E principalmente proteína, né? Eles são muito formados de proteína. E dentro desse citoplasma tem 3 tipos de filamentos proteicos, né? Como eu disse, a maioria é formada por proteína. Então a gente tem 3 tipos de filamentos proteicos. Quais são eles? Os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. O que eles são?
eles estão dentro do citoplasma, né? Está imerso lá no citoplasma, faz parte do citoplasma, junto com aminoácido, com açúcar, com os íons, com tudo aquilo que eu disse aqui, ó, com a água, com a proteína e tudo, eles estão lá, né, fazendo parte desse citoplasma. E eles são de 3 tipos. Então, o microfilamento, ele é constituído de uma proteína contrátil, que é chamada quitina. E muitas vezes pode encontrar miosina. A gente vai ver mais pra frente a questão de contração muscular, né? Quando a gente faz, que as fibras nossas, as nossas fibras musculares, elas são formadas de proteína chamada actina e miosina, que elas, como posso dizer, elas passam uma sobre a outra, né? Elas se deslizam e faz a contração muscular. Então, se a gente não tem essa proteína, actina e miosina, a gente não iria andar, a gente não iria levantar o braço, a gente não iria contrair o braço, não iria relaxar. Então, esses microfilamentos, né, eles estão presentes no citoplasma das nossas células e eles são isso, eles são nada menos que uma proteína contrátil, né, a actina e a miosina. Tem também os microtúbulos, que também são proteínas, só que a proteína tubulina, enquanto os microfilamentos são actina e miosina. Tanto esses microfilamentos quanto os microtúbulos, eles podem se juntar ou se separar no interior das células, né? Então, os microfilamentos, eles podem se associar com proteínas globulares e separar, dissociar, enfim. Já os microfilamentos intermediários, né? Ele é uma grande família de proteína, né? São vários tipos de proteína, né? Não é igual o microtúbulo, que é só tubulina, não é igual o microfilamento, que é actina e miosina. Os filamentos intermediários são vários tipos de proteínas juntas ali, né? E o que ele faz, esse microfilamento intermediário? Enquanto os outros fazem, né, essa contração, enquanto os outros são uma proteína contrátil, os microfilamentos intermediários, eles aumentam a resistência das células às tensões, né? Então, assim, ajuda na parte mecânica e sustentação, né? Se a célula sofre algum dano, algum choque, né? Eles estão ali ajudando nessas tensões para que a célula não se rompa, para que as células se mantenham firmes, entendeu? Aqui tem uma fotinha, né, do microfilamento, dessas bolinhas todas, microfilamento mesmo, tipo assim, como se fosse uma espiralação, e os microtúbulos, né, formando os túbulos, né. Aqui a gente vê aí, né, a membrana plasmática e o citoplasma ali. A gente está vendo o citoplasma, né, onde estão os ribossomos inseridos, as mitocôndrias, e a gente vê vários filamentos intermediários ali, vários microfilamentos, né, mostrando como que é esse citoplasma, né. Então, os microfilamentos, então todos esses filamentos proteicos que eu falei, que são os microfilamentos, os microtúbulos e os microfilamentos intermediários, eles formam, igual vocês veem aí, né, em laranja, uma rede complexa de finíssimos filamentos e túbulos, entrelaçados, né, um ao outro, interligados e tal, constituindo o que a gente chama de citoesqueleto da célula. Então, ele também vai dar forma àquela célula, sustentação àquela célula, entendeu? E algumas curiosidades, né? Acho que vocês já viram, né? Não sei se todo mundo já viu, uma ameba, né? Aquele bichinho, parece aquela geleia, como chama, gente? Tem que fazer slime lá, aquela geleica lá. Esqueci o nome agora. Amoeba. Então, aquela amoeba, ela vem desse animal, que são, né? Desse animal não, desse movimento ameboide. O que é esse movimento? É um movimento, né, feito pelas amebas, mas também são feitos por macrófagos, leucócitos e tal. É aquele movimento tipo assim, ele joga, né, como se ele jogasse uma parte e fosse pegando, né, aquela coisa bem melecada, bem mexendo assim. E essas amebas, elas só conseguem se deslocar através desse movimento, né? E esses movimentos, né, eles são através de formações de pseudópodes, né? Porque eles não têm pés, não são pseudos pés, né? Aquelas pseudos invaginações que elas têm para se movimentar. E esse movimento, eles são de responsabilidade desses microfilamentos que eu falei que está presente no citoplasma, né? Ele que faz as células se movimentar, que faz essas amebas aí se movimentar, o movimento ameboide. Os microtúbulos, né? Além de participar, como eu disse, da formação do citoesqueleto, né?
Então, além deles participarem, né, da formação do citoplasma, eles também participam da formação dos centríolos, né? A gente já vê que é uma organela. Eles ajudam também na divisão celular, quando a célula está se dividindo, né, na mitose, na meiose e tal. E ajuda a formar os cílios e flagelos, que a gente também vai ver, que dá a movimentação à célula, né? E no hialoplasma, né? Então, no citoplasma, no citossol, como vocês querem falar, ocorrem reações muito importantes, né? Então, reações do metabolismo. A gente disse, a nossa célula toda hora está em constante reações químicas, né? Então, o citoplasma, ele participa desse metabolismo. Por exemplo, a reação da glicólise, né? Que é a primeira etapa da respiração celular, a primeira etapa da nossa respiração, ela acontece no citoplasma ou no hialoplasma, né? Então, ele faz parte dessa etapa, né? É também no hialoplasma que muitas substâncias de reserva, por exemplo, como a gordura, né, que a gente come e tal, o amido e o glicogênio ficam armazenados. Então, para a gente entender que os citoplasmas, eles são importantes, né? Assim como todos, né? Assim como a parede celular, ela defende, assim como a membrana celular, ela protege também, né, a célula, o citoplasma também tem o seu papel, né? Além dele segurar todas as organelas, porque todas as organelas vão estar ali, né? Eles fazem várias coisas, né? Eles têm muitas proteínas, como a gente disse, que vai dar sustentação, que vai ajudar, que vai formar o citoesqueleto, que vai participar de reações do nosso metabolismo. Então, como eu estava falando, né, o hialoplasma, da porção mais interna, né, do citoplasma, a gente chama de endoplasma, mas isso aí é só para título de curiosidade. Ele está em movimento contínuo de circulação. Então, aquele líquido lá, né, aquela geleinha lá, não fica parada, imóvel. Ela está, vocês podem ver aqui nessa foto embaixo aqui, ó, no movimento contínuo de rotação. Então, a gente chama isso de ciclose, né? Ela vai fazendo um contínuo movimento de circulação, vai rodando, como se fosse um relógio mesmo, né? Dando toda uma volta ali e vai fazendo essa movimentação, né, dentro da célula. Então, é a ciclose que a gente chama, que é essa movimentação, né, da circulação. E como que faz isso? Através, né, da contração daqueles microfilamentos proteicos. Como eu disse, a actina e miosina, ela faz a contração. Então, esse citoplasma, ele vai se contraindo e vai mexendo, vai se contraindo e vai mexendo, vai virando, vai virando. Ele vai fazendo esse movimento de virar, né, de virada, né? E essa velocidade desse movimento pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, com a temperatura, a velocidade aumenta, né? Então, se tem uma elevação da temperatura, aquela célula vai aumentar o metabolismo, né? Vai ficar, tipo assim, vai fazer esse movimento mais rápido. Já em temperaturas baixas, esse movimento vai ser mais lento, entendeu? Então, isso tem a ver até com a nossa vida, né? Fala assim, no frio, nosso metabolismo fica mais lento, né? É igual a célula, né? Então, na temperatura baixa, esse movimento circular dela fica mais devagar. E no calor, né, altas temperaturas, esse movimento ele fica mais rápido. Então, gente, por hoje é só, né? A aula foi rapidinha. Vocês têm alguma dúvida? Mandem aí no chat, por favor. Ou podem falar. Ai, tava travando. Mas no final deu para acompanhar, gente. Mas aí vai ficar gravado também. Vocês assistam depois. É sempre bom assistir de novo também. Às vezes eu falo um pouco rápido, fica alguma coisa para trás, gente, né? Vou mandar os slides para vocês. Aí semana que vem a gente vai falar sobre. A gente vai começar a primeira célula, né? A primeira organela, né? O retículo endoplasmático, depois a gente vai falar da mitocôndria, de cada uma. É bem legal essa parte, eu gosto, né? Vai ter lista sim, eu tô devendo, acho que eu parei em vitamina, né? Vou mandar para vocês também. Aí a gente faz assim, eu vou tentar mandar até amanhã. Aí vocês fazem, eu acho que tem falta de vitamina, a gente corrigir, aquela de nomenclatura e a da aula de hoje. Vão ser 3 listas. Aí vocês fazem, aí semana que vem a gente resolve ela e começa um novo tema. Novo tema não, né? Dentro desse tema também. Joia, eu vou parar de gravar aqui.